Espera que eu tô me concentrando. Para tudo nessa vida. Se você não acreditar antes de tudo, ninguém vai acreditar em você. Para começo de conversa. Quantos minutos por dia eu vou dar para ler um livro? Para me Exatamente. dedicar a treinar locução, por exemplo? Eu consigo, eu vou conseguir, eu acredito em mim, vai dar certo. E esse pensamento vai gerando uma energia e aquilo vai crescendo. E não tem o que te para. Você fica imparável. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Podcast Ganhe com a Voz. Eu ouvi ganhar. Ganhar como assim ganhar? Ganhar seguidores, ganhar visibilidade, ganhar poder? Não, é money. Bufunfa, Tubarão, mascada, din-din, grana. Ah, só. Saquei. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring you down. Chegando mais uma vez, criando seu futuro hoje. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast 006 do Ganhe com a Voz. Eu sou Jefferson Portilho. E eu sou a Nádia Schwing, locutora publicitária e especialista em locução natural e conversada. E eu tô aqui para te ajudar a ganhar com a voz. Nesse podcast, a gente vai abordar as várias oportunidades desse mercado e como você pode aproveitá-las mesmo sem ter feito nada disso antes. É isso aí. E o tema de hoje é criando o seu futuro hoje. Conta pra gente como é que é essa história aí, Nádia. Como é que é essa parada de criar o futuro hoje? Futuro não é amanhã? Futuro não é o que vai vir ainda? Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre o livro Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Nesse livro, ele tem 13 passos, ele descreve 13 passos que ele descobriu durante um estudo de 20 anos aproximadamente com pessoas bem-sucedidas. E são passos para você vencer barreiras psicológicas que te impedem de alcançar o sucesso, tá? E por que nós chegamos nisso? Nós chegamos nisso porque nós vimos que muitas pessoas, o problema não está em alcançar o sucesso, o problema está que ela está dentro de uma caixa e ela não consegue ver as possibilidades e não consegue criar uma metodologia para chegar até lá, né? Então nós decidimos abordar esse assunto no nosso podcast de hoje, que tem tudo a ver com quem quer entrar no mercado de voz e não sabe um caminho, e não sabe colocar metas, né? E não sabe por onde começar. E quando que você descobriu isso, mais ou menos assim? Foi mais ou menos em 2015, né, que a gente teve acesso a esse livro, que a gente começou a estudar e fez muita diferença pra gente, porque já em 2015, lembra? A gente fez um quadro de desejos e a gente fez também uma carta que você escreveu pra você mesmo, que tem tudo a ver com esse livro e com coisas que ele faz aqui de proposições pra gente alcançar os objetivos. Sim. Lembra disso? Sim, claro. Gente, é incrível, mas conversando essa semana com o Jefferson, até a casa que a gente está morando hoje, a gente tinha colocado no nosso quadro de desejos e tinha escrito como a gente queria a nossa casa. Até a casa que a gente tem hoje estava. A gente se assustou na hora que a gente viu que a gente Bem tinha parecido, escrito né? isso, né? A gente tinha escrito isso no nosso quadro de desejos. Eu fiquei meio chocada na hora. Até. É muito forte. Esse livro aí mudou muito os meus pensamentos com relação ao dinheiro, com relação a conquistar os objetivos. Então, se você não conhece, se você nunca ouviu falar, pesquise sobre esse escritor. Ele tem vários livros publicados. Esse é só um. É um dos que eu mais gostei, assim. E os passos fizeram muita diferença na nossa vida, né? Com certeza. E aqui a gente vai abordar quais desses passos, assim. O que você acha que impactou você mais? Bom, são 13 passos. A gente vai falar dos 13, mas eu penso que os 3 primeiros são os mais importantes, tá? A primeira coisa que ele fala no livro e que ele fala nos 13 passos é que você precisa ter um desejo ardente. O que ele quer dizer com esse desejo ardente? No livro, ele fala muito sobre você desejar ter dinheiro, porque ele aborda a riqueza, né? Mas o que ele diz? Ele diz que quando você tem um desejo ardente, que é quase uma obsessão com qualquer coisa que você queira, e que você risca a palavra fracasso do seu vocabulário, e você coloca aquilo ali como prioridade, e esse desejo é o que você dorme pensando e você acorda pensando, então nada vai te impedir de você chegar lá. Então o primeiro passo que ele considera um dos mais importantes dessas mentes bem-sucedidas é um desejo ardente. Realmente, lembra que a gente falou no nosso primeiro podcast que quando você realmente quer uma coisa
e você realmente tem vontade de repente entrar no mercado de voz, ou ser bem-sucedido no mercado de voz, ou começar a gravar, ou começar a fazer qualquer coisa que seja, em qualquer área, quando você deseja de verdade, não tem quem te segura, não Com é? certeza. E E ele fala depois também que não é só você ter o desejo, é você ter uma fé isso. absoluta sobre aquele desejo. Uhum. E lá ele não fala assim de você ter fé religiosa ou fé Isso não cristã, é uma assim. fé, não é É uma fé uma fé no religiosa. sentido de que você acredita fielmente que aquele desejo é Vai ser possível e realizado. vai ser seu. Uhum. Então é uma fé cega que você vai conseguir. É uma obsessão quase. Ele usa muito essa Exatamente. palavra, né? É uma palavra que é obsessivo. É uma fé obsessiva, um desejo obsessivo e depois uma fé absoluta, né? Ele descreve no livro como fé E absoluta. você acreditar realmente que... Porque não adianta também você Exatamente. desejar e ter dúvidas. Ah, Uhum. será que eu vou conseguir? Não, cara. Não. Eu quero, eu vou É. e vai ser meu. É porque o Tipo isso. desejo sozinho não leva a lugar nenhum. Mas esse desejo com planos e com uma fé, com uma crença de que você vai chegar lá sem ter desculpa, sem Sim. ter fracasso no vocabulário, né? Eu levanto e eu vou e eu tenho fé que isso vai acontecer. Na sua opinião, por que que você acha que essa fé absoluta aí é importante? Para tudo nessa vida. Se você não acreditar antes de tudo, ninguém vai acreditar em você para começo de conversa. Nem a Exatamente. tua família vai te apoiar, nem teus filhos, nem seu namorado, nem sua esposa, nem ninguém. Então você tem que acreditar fielmente que aquilo ali vai se realizar e que você vai conseguir. Eu penso que essa postura e não é só de acreditar em você, é acreditar que você é capaz, que você tem as habilidades, que você consegue aprender, que você consegue vencer aqueles obstáculos, que você caiu, mas que você tem capacidade de levantar, né? É acreditar realmente que você é capaz e que tá tudo aqui, que você consegue dominar e seguir em frente. Então Exatamente. faz toda a diferença. Eu penso isso também. Acho que a galera tem que pensar em algo que deseja, mas não só desejar, né? É acreditar fielmente que você vai conseguir. Principalmente se você já dá o primeiro passo. Vamos dar um exemplo aí de uma pessoa que ela decidiu entrar numa nova profissão, ela começa a fazer um curso, mas está cheio de dúvidas. Que será que é isso? Você acha que ela vai Será que eu vou conseguir? Você acha conseguir? que ela vai conseguir chegar no final? É difícil. Já é difícil se você se dedicar querendo muito. É. Você chegar lá e alcançar. Imagina se você tiver dúvidas. Não, a partir Né? do momento que você começa a se questionar disso, já tá tudo errado. Sim. Então você tem que realmente focar e se dizer para você mesmo: eu consigo, eu vou conseguir, eu acredito em mim, vai dar certo. E esse pensamento vai gerando uma energia e aquilo vai crescendo e não tem o que te para. Você fica imparável, É, né? porque não é fácil, né? Não, não é A gente fácil. mesmo já desistiu de várias coisas. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de fazer uma coisa que a gente quer muito. É. Imagina se a gente tiver dúvidas. Dúvidas. É Exatamente. difícil mesmo. dar Ele certo. fala no livro que nós somos bons começadores e pouco terminadores, péssimos terminadores. Exatamente. Que o ser humano tem uma tendência a começar muitas coisas e aí a qualquer desviozinho, a qualquer Qualquer coisinha, dificuldade. ele desanima, ele já entra num poço sem fundo e aí desiste do processo, né? Então ele diz que isso não pode acontecer, que a gente tem que manter o foco e acreditar que vai dar certo. E você tem um exemplo aí de como fazer isso na prática? Bom, vai para o terceiro passo dele, que é a autossugestão. Ele diz que você tem que afirmar isso para você diariamente. E ele sugere no livro que você escreva uma carta para você mesmo e você leia essa carta de manhã e à noite, que você leia quando você acorda, com os seus objetivos e os seus sonhos e as suas metas, e que você leia novamente quando você vai dormir. Assim, você alimenta o seu cérebro com aquele desejo e com aquela obsessão e com aquela vontade diariamente, tanto a hora que você acorda, para você focar no objetivo que vai levar você para aquele resultado, quanto na hora de dormir, você vai estar descansando o seu organismo e o seu cérebro, e ele vai estar trabalhando naqueles planos para te levar para esse caminho que é do seu desejo e da sua crença. E ele também fala que não é só colocar um desejo, é colocar detalhes, é Exatamente. explicar minuciosamente o que você deseja.
Não é assim, eu quero ter muito dinheiro. Não. Eu quero ter X valor data. na minha conta, na Tal data dia, tal, do ano aham. tal, desse Ser jeito. específico, né? Quanto Exatamente. mais específico você for, melhor para essas coisas virem a acontecer. E, gente, comprovadamente, isso é histórico, né? Quando você escreve, as coisas tendem a se realizar. Quando você coloca no papel e você começa a mentalizar aquelas coisas, elas realmente começam a dar autossugestão para o seu cérebro e você começa a trabalhar e tudo em você começa a trabalhar em função daquilo. Então, escrever essa carta, talvez a gente possa até deixar no final do podcast para a galera fazer, né, esse exercício, que é bem legal. Todo mundo escrever essa carta para si mesmo. Tem um modelo no livro, a gente pode Isso, a pegar e gente deixar pode embaixo pegar e aqui, deixar para vocês junto também com a verem. indicação do livro. Exatamente. E depois também, no livro, ele fala que é muito importante que você tenha um plano. E assim, não é um plano, é o que você vai dar para conquistar aquele desejo. Uhum. Um exemplo, você precisa, eu quero ter $1.250.000 no ano de 2025 na minha conta, fora todos os meus patrimônios aí, e eu vou doar 1 hora, 2 horas extras do meu dia para aprender uma nova profissão, Uhum. que daqui 6 meses eu vou estar fazendo uma renda extra no valor de, sei lá, um valor a mais que eu preciso para guardar durante 5 anos e investindo chegar em nesse algo valor. que possa me dar. Então, é realmente o que você vai doar. Porque no livro ele fala que não é só você desejar, que nada Uhum. vem de graça, né? Que você tem que dar Não, você algo tem em que se troca comprometer, né? para que aquilo Exatamente, aconteça. é um comprometimento. Você tem que dar o seu tempo, o seu esforço, o seu estudo, o seu trabalho, não importa que tamanho que vai ser. Nem que seja assim, guardar tantos por cento por tanto tempo, ou dar tantas horas por dia por tanto tempo, ou quantos minutos por dia eu vou dar para ler um livro, para aprender uma habilidade nova, para fazer um curso, para me Exatamente. dedicar a treinar locução, por exemplo, Uhum. para me dedicar a treinar a leitura, a melhorar a minha dicção, a mudar o meu sotaque, a investir em aprimoramentos que possam melhorar o meu trabalho como locutor, ou como profissional da voz, enfim, ou como profissional na minha área que eu trabalho. Eu quero uma promoção lá no meu trabalho, mas quanto tempo do meu dia eu estou me dedicando a fazer um extra na minha empresa para eu mostrar para o meu chefe que eu mereço essa promoção, por exemplo, né? Uhum. Ou na minha casa. Quanto tempo do meu dia eu estou me dedicando para, de repente, arrumar aquele espaço que eu acho que eu posso reformar? Ou, Exatamente. enfim, cada coisa que você colocar na sua lista, e na sua carta e no seu sonho, você tem também que se comprometer com o tempo ou com uma espécie de dedicação e comprometimento para que aquilo aconteça. Porque não adianta só aquelas pessoas bem-sucedidas que ele estudou, elas tinham esse traço em comum. Elas sabiam o que elas precisavam fazer de comprometimento para elas chegarem naqueles sonhos que elas tinham estabelecido Uhum. como meta de sucesso. Sim. Então, isso faz toda a diferença. E diferente do Segredo, né? O Segredo a gente já leu também, né? Assistimos o filme e tudo. Que é a lei da Diferente- atração, que vocês já devem ter É um conhecimento. pouco diferente porque no Segredo você só deseja, né? E aí o Exatamente. universo, ele Conspira a conspira seu favor. Nesse caso aqui, você deseja, mas você tem que Faz. doar alguma coisa. Uhum. Então, por exemplo, trazendo para locução, né? Vamos supor, eu preciso ter um trabalho em uma profissão nova, que seria trabalhar com a voz, gosto, Uhum. quero, Sim. trabalho Quero trabalhar de casa. no mundo normal, né? Uhum. Que precisa pegar ônibus todo dia e tal, e eu quero ter mais liberdade. Mas agora eu não tenho capital para investir em um Não curso, tenho condições. estou assistindo os vídeos na internet, assistindo um podcast como esse aqui, e aí eu tenho o sonho de trabalhar em casa e ganhar de 3 a 5 mil reais, estar mais perto da minha família, Uhum. né? Essa coisa toda. E não tenho essa grana. Então eu vou dedicar 2 horas do meu dia para ler livros de empreendedorismo, de oportunidades, Uhum. de trabalhos na internet, alguma coisa para que
eu aprenda e eu faça uma renda extra para eu guardar dinheiro, para Pra eu que eu possa investir num investir. curso e Uhum. depois eu estudar esse curso, treinar bastante, Uhum. para daqui 6 meses, por exemplo, eu já estar começando essa nova profissão, Sim. né? Vem lá do primeiro princípio. Se não tiver Tem o que desejo, querer né? muito e não pode desistir. E não tem que riscar o fracasso dali. Aí tem que acreditar que vai conseguir de todo jeito, a todo custo, conseguir um meio para ele realizar. E daí ele doar estudando, trabalhando em horas extras, fazendo um extra, né? Ele pode arrumar trabalhos extras no final de semana, ele pode conseguir várias coisas para chegar no objetivo dele. Sim. Então é exatamente o que a gente disse no início. E tá ligado muito nessa parte da autossugestão, né? Uhum. Então, imagine você escrever uma carta para você e toda vez que Hum. você dorme e Você acorda, lê. você lê essa carta. Uma carta que não seja muito grande, uma folha de papel ali e Uhum. tal, e você fala para você todo dia: eu vou conquistar isso e vou fazer isso todos os dias. Se Uhum. você lê todos os dias, o seu cérebro automaticamente vai criar soluções para que isso aconteça. Uhum. E você não vai esquecer do seu desejo. Uhum. Mas muita gente hoje tem aquele desejo, mas não é tão Não, ardente e uma assim, coisa né? muito importante aí, é que a vida acontece, né? Então, quando a gente se esquece da nossa meta, a vida tá acontecendo. Os boletos chegam, as contas chegam, outros problemas acontecem. Aí o que acontece com a gente? A gente desvia a atenção para outras coisas. A Uhum. gente deixa de focar no que a gente escreveu lá no Volta pro papel. automático, né? Vamos supor. Ah, eu quero até o final do ano ter tanto dinheiro guardado para eu viajar. Por exemplo, é uma meta, tá? E eu vou todo dia dormir com aquele pensamento. Ou então eu coloco lá, eu quero até o final do ano estar trabalhando e ganhando com a minha voz. É uma meta, certo? Aí eu coloco lá, mas de repente eu esqueço daquela meta que eu anotei no papel, porque hoje aconteceu um problema com meu filho na escola, aconteceu uma outra coisa, eu tive que pagar uma conta, Isso acontece muito, né? eu tive que resolver um outro problema, aí mudou o foco, eu esqueci, eu não falei mais daquilo. E eu parei de pensar na minha meta. Então você se distrai com outras coisas. Escrever no papel e você ler aquilo todo dia e sugerir aquilo para o seu cérebro te livra das distrações e te traz para o foco. E te volta, ah não, olha aqui, o meu objetivo era esse. Nossa, eu coloquei aqui que até tal mês eu quero estar trabalhando com a minha voz. Então, o que eu tenho que fazer amanhã? Peraí, eu tenho que desligar esse botão aqui que desviou minha atenção e voltar para o meu foco. E é isso, entendeu? Tudo que existe hoje, ele começou de uma ideia, de um desejo, Exatamente. de um sonho, né? Uhum. Tem coisas que a gente olha assim e fala, cara, como é que isso foi construído, Uhum. né? E saiu da cabeça de alguém, né? Então, se a gente não pensar, não tiver esse desejo forte, fica bem difícil conseguir realizar, né? Uhum. Conseguir chegar nesse sonho. Ele dá o exemplo no livro, inclusive, da Coca-Cola, né? Ele Sim. fala, olha o império que a Coca-Cola tem hoje. Isso partiu de uma única ideia. De um cara com uma ideia que foi lá e fez. Então, gente, tem que partir disso e tem que realmente anotar, escrever os sonhos e não achar que é bobeira, não achar que é bobagem. E não deixar ninguém te desestimular e ninguém fazer você desistir do seu sonho. Tem que ir lá, escrever e botar firmeza nisso. E acreditar. E agora, essas metas, esses desejos, você pode dar alguns exemplos para ficar mais claro pra gente? Bom, a pessoa pode colocar lá no papel a carreira dos sonhos dela, ela pode colocar o salário dos sonhos, ela pode pôr a casa dos sonhos, ela pode colocar que ela quer ser reconhecida como profissional numa área de voz, área por exemplo, X, uma área né? X, entendeu? Mas isso tem que ser específico. É assim, olha, eu quero até o ano de 2022 ser reconhecido como tal coisa e tem que colocar quanto mais especificidade, melhor. E, gente, vale para tudo. Desde você comprar uma bicicleta, que seja um sonho pequenininho, né? Lembra que a gente falou pro Felipe fazer? Nós, na época, falamos pro nosso filho fazer e os sonhos dele, ele tinha uns sonhos maiores, né? Mas ele tinha uns sonhos bem assim, quero ganhar um videogame, Uhum. quero comprar uma bicicleta, quero tal coisa. Então, você pode, inclusive, fazer esse exercício com seus filhos, com seus sobrinhos, porque é muito legal ver as crianças escrevendo os sonhos dela e já querendo, né, realizar. Muito É legal, muito. né? E isso planta sementinha, né? De a pessoa realmente estar querendo evoluir, crescer buscando seus sonhos.
E tem algo mais, assim, que você possa compartilhar que também te impactou no livro? Bom, Jeff, eu acho que esses 3 primeiros princípios são a base de tudo, né? É a base da casa, é o que faz realmente a pessoa ir buscar Se mexer, e né? se mexer. E aí depois tem outras coisas que me impactaram muito, porque são coisas que combinam muito comigo, que é a questão da persistência e depois do instinto. Nossa, eu acho que para a gente ter sucesso, a gente tem que ter muita persistência, resiliência e o instinto conta muito depois de uma certa época, sabe? Uhum. Mas vamos continuar falando dos passos e a hora que chegar eu vou ilustrar alguns exemplos para vocês. Então, aqui a gente falou do desejo Uhum. ardente, que é você ter um desejo muito forte, né? Uhum. Daquilo que você busca. Obsessão. É, Obsessão. uma fé absoluta, e essa fé diz respeito a você acreditar em si mesmo que você vai conseguir, que é possível, Uhum. e a autossugestão. Que Então, é você falar para você diariamente. diariamente, falar não para você, é falar para o seu cérebro falar. mesmo, porque às vezes Seu subconsciente. você vai chegar num ponto que você vai enjoar daquele texto, vai enjoar daquela fala, mas você está falando para o seu cérebro e ele está trabalhando, arrumando soluções para conseguir realizar para você É aquilo. tipo, eu posso, eu consigo e eu quero essa Exatamente. casa até tal dia, eu vou pagar essa conta até tal dia, eu vou conseguir. Você dormindo e meditando sobre isso todos os dias, é impossível você não conseguir, né? É É. praticamente impossível. E a gente quis trazer esses 3 passos, esses 3 principais, né, no caso, por ser muito forte nesse sentido. Uhum. Que aqui a gente está falando de uma oportunidade da voz, desse mercado. Então é algo que para muita gente é desconhecido. Eu nunca tinha ouvido falar que eu consigo ganhar dinheiro com a minha voz, trabalhando da minha casa e vender para o mundo inteiro. E prestar esses serviços É. para empresas do outro lado do mundo. Uhum. Então é muito recente e muitas pessoas não conhecem mesmo. Então, esse desejo e essa coisa de você acreditar faz toda a diferença. Sem isso, nada acontece, né? E não é. Ele inclusive deixa claro isso no livro, que o desejo não traz sucesso. Mas o desejo ardente, a fé absoluta, somada com a autossugestão, começa um processo que é imbatível, é inabalável. Você entra numa vibe de conseguir que nada te segura. Não Sim. tem mais fracasso no seu dicionário. Então é a soma disso tudo que vai fazer você ficar imparável. Né? É praticamente imparável. Não tem, começa um processo aí que é muito difícil você parar, né? E pode ser aplicado em qualquer área da vida. Sim. Não é verdade? E é só 3. Agora, você pode falar um pouquinho pra gente dos outros passos. Bom, Não entrando muito, só dando uma explicada, né? sim. Porque também sem os outros passos, não Não adianta dá. ficar só nesses 3, Não adianta né? ficar só nessa parte de você falar para você mesmo se você não vai adquirir conhecimento, por exemplo, que é o 4º passo, que ele fala sobre o conhecimento especializado. Ele dá um exemplo do seguinte, que o homem moderno acha que terminou os estudos, acabei a faculdade, não preciso mais estudar, por exemplo. Uhum. Acabei tal curso, não preciso mais me mexer. Não. Ele diz que uma das coisas que ele frisa bastante é que você nunca para de aprender. Que você é um eterno aprendiz e que esse conhecimento vai só agregando valor e isso é necessário para que você saia de A para B. Sem conhecimento, sem buscar conhecimento, você não consegue. Essas pessoas bem-sucedidas não conseguem chegar a lugar nenhum sem adquirir conhecimento específico sobre as determinadas áreas que elas querem ter sucesso. E a partir do momento que você tem um plano, que você fala todos os dias para você, você precisa agora ter o meio. E esse meio é onde ele fala, é você buscar o conhecimento especializado. Exatamente. Se você ainda não tem grana para investir, por exemplo, num curso que é um pouco mais caro e tal, lê livros, né? Busca livros material que te gratuito na evolui internet. a questão do mindset, né? De você, Com certeza. né? Hoje em dia não tem mais limite, tá tudo na internet. Tem blog sobre tudo, tem livros inteiros na internet gratuitos. Hoje em dia não tem mais desculpa para a pessoa falar que ela não tem acesso ao conhecimento, que ela não tem acesso às ferramentas para ela poder evoluir. Esse Ela pode livro- não estar buscando, é diferente. Sim, de não esse ter livro, acesso. por exemplo, ele é um pouquinho caro, ele é um pouquinho acima da média, assim, porque ele é um livro bem famoso. Uhum.
e ele já teve É, a várias e várias editora, edições. a editora Só que também. assim, é de 30 a 50 reais, não passa disso. Não, Olha aí, Jeff, quem não e tem 30, 50 reais para gente, investir num e livro tem, desse? ó, eu já vi no YouTube, tem o audiolivro gratuito para você ouvir, tem em PDF se as pessoas quiserem. Sim, Quer dizer, tem pessoas que não gostam, eu não consigo ler em PDF, mas minha gente, se a pessoa não tem dinheiro, como que ela não vai conseguir ler em PDF? Ela lê até em só não um pode dar guardanapo. desculpa, né? Não, ela lê até em guardanapo de restaurante, né? Pelo amor de Deus. Então, isso é desculpa quando a pessoa fala: ai, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Ai, mas eu não tenho dinheiro para. Ai, mas eu não tenho. Gente, tem tudo gratuito na internet. É só você jogar o nome lá, pesquisar, que você vai achar uma fonte, um resumo de aluno de escola que faz para entregar para o professor, tá lá. Você vai achar. Tem, né? Tem até, como é que fala? O resumo explicativo do livro. Com Se certeza. você não consegue entender muito bem, você tem dificuldade com leitura, até Uhum. para a pessoa dislexa tem material para ela poder entender e realmente ter conhecimento. Então, esse negócio de, não consigo, não tem dinheiro, não tá. Para, né? Vamos parar, porque Tá na hoje internet. tá na internet. Não tem mais jeito. É de domínio público, Uhum. né? E qual seria o quinto passo, então? Bom, ele coloca a imaginação. Ele diz que tudo que o seu cérebro pode imaginar, ele pode criar. Então, a imaginação é a base de qualquer construção de alguma coisa, de algum sonho, de algum projeto, de alguma ideia. Então, você primeiro imagina. E imaginar, no caso dele, é realmente você se imaginar fazendo aquela coisa. É você fechar o olho e se ver com aquela roupa, é se ver naquele carro, é se ver naquela casa, é se ver fazendo aquele trabalho, é se ver fazendo uma locução para a Rede Globo, é se ver fazendo um job nacional, é se ver falando no microfone. E ele pode ainda colocar essa visão lá na carta, né? Com Para ele certeza. visualizar e falar Não, para ele mesmo todos pode os dias. desenhar, pode colocar fotos, pode fazer montagens de você com aquilo. Gente, eu colei a foto do meu microfone que eu tenho hoje no meu quadro de Verdade, desejos, verdade. tá? Era uma coisa que eu sonhava. Então eu me imaginava fazendo locução naquele microfone. E é uma coisa tão boba, né? As pessoas não é podem falar bobo. assim: que Não é isso, bobo. cara? Faça, e depois Não é você fala pra bobo, gente. é muito sério isso, gente. Tem coisas que nós conquistamos que a gente nem percebeu que a gente tinha colocado. Que de repente a gente não ficou repetindo aquilo pra gente, mas só o fato da gente ter escrito, a gente ter visualizado na nossa mente, que é imaginar, e acreditar que aquilo era possível, acabou realmente trazendo aquilo para o nosso caminho. Então isso gera uma energia tão poderosa que às vezes a gente para e pensa, meu Caramba. Deus, caramba, como, né? Como o universo conspira, porque a gente conspira a nosso favor. E o próximo passo, qual seria? Bom, o próximo passo é o planejamento, que é você colocar no papel também tudo o que você precisa fazer para você chegar naqueles objetivos. Aquele objetivo que você falou lá atrás, que você escreveu, que você acredita Na que verdade, você quer. eu adiantei um pouco lá atrás, né? Não, mas é mais ou menos Uhum. isso. Você vai colocar no papel o que você precisa fazer. Por exemplo, eu preciso acordar meia hora mais cedo Pra todos estudar. os dias para estudar. Preciso guardar X do meu salário. Exato. Preciso economizar Uhum. 10% do que eu ganho para eu conseguir comprar tal coisa, para aquela coisa fazer eu chegar no meu sonho. Uhum. E assim vai. Então você vai escrever com detalhes tudo o que você precisa fazer. E tudo nessa carta, né? Exatamente. Não. E você pode, além de ter na carta, você pode colocar num planejamento mesmo, E outra coisa, já que a gente tá falando de num escrever, to-do list. como aqui é uma parada de áudio, você pode gravar. Fica muito mais fácil ainda. Você Exatamente. bota o celular, não tem quando você acorda, pega o celular pra ver a atualização do Uhum. Face, do Instagram, né? Aquela parada assim. Aí você dá o play e ouve aquele áudio todos os dias de Exato. manhã. Eu penso que se a gente for olhar quantas horas a gente gasta por dia nas redes sociais e a gente for olhar quantos minutos a gente vai gastar para ler um planejamento desse, poxa, são 5 minutos, 10 5 minutos, minutos. nem Não, passa vamos disso. colocar 15 minutos por dia? Uhum. Gente, você dedicar 15 minutos por dia para você meditar sobre os seus planos e você canalizar uma energia para que aquilo aconteça e você focar
no que você quer realizar, eu acho que é fundamental para que realmente se realize, né? Próximo passo? O próximo passo é ação. Ave Maria, eu tava esperando chegar nesse negócio, porque, gente, eu sou a pessoa que fala que chega de blá blá blá, chega de mimimi, chega de conversar. O meu negócio é atitude. Eu não escuto mais o que as pessoas falam, eu escuto o que as pessoas fazem. Definitivamente é uma coisa que eu trouxe para minha vida nos últimos anos. Não adianta mais conversar comigo. Conversou e não fez. Não tem moral mais. Eu não dou mais moral, eu não dou mais atenção, porque para mim as pessoas têm que começar a agir. Não adianta nada você comprar um monte de curso, você ler um monte de livro, você fazer um monte de coisa se você não parte para action, se você não coloca em prática. E isso é fundamental. E é uma das coisas, é um traço primordial das pessoas bem-sucedidas. Elas colocam em prática, elas vão lá, aprendem uma coisa, vão ali e executam. Vão ali, aprende outra coisa, vai ali e executa. Já erra no processo, já bate cabeça, já quebra a cara e já executa de novo e já aprimora o processo. Então elas estão o tempo todo aprendendo e executando, aprendendo e executando. Não adianta você ficar no mundo das ideias, no mundo da teoria. E nesse Não adianta. caso, ele tá falando para você o quê? Pega tudo que você escreveu e bota em prática. em prática. Se você Exatamente. colocou que você vai separar 1 hora do seu dia para se Separa. dedicar àquele novo aprendizado, separa Uhum. e faça todos Exato. os dias. Se você Porque falou pra senão- você mesmo que você vai fazer jejum todos os dias de tal hora, faça. Porque senão seu desejo não vai acontecer. Você tem que doar, Uhum. como eu falei lá no início, você tem que doar esse tempo, esse X valor, doar aquilo que você colocou ali para que aconteça, né? Todos os dias você se dedique, você se esforce, trabalhe duro para isso É acontecer. igual aquela pessoa da matrícula da academia que a gente falou, né? Ela vai lá e faz a matrícula na academia, mas aí ela nunca vai na academia. De que adianta? Do que adianta, gente, eu ler esse livro, ou eu fazer um curso, ou eu ir lá e fazer uma mentoria que eu paguei, e eu chegar em casa e assistir série no Netflix e não fazer nada do que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo? E aí eu ainda ficar reclamando que eu não tenho tempo, que eu não tenho dinheiro, que ai, como a minha vida é difícil. Mas tempo para ver Netflix eu tenho, todo dia. Então, é uma inversão de prioridades, realmente. E quando a pessoa vai para a ação e ela começa todo. Porque, ó, aqui tem uma coisa importante. Não é tornar difícil o processo. Você pode fazer só uma coisinha todo dia que te aproxima daquele sonho. Uma coisinha, né? Você não precisa fazer, um monte de coisas, porque agora a minha vida vai ficar muito difícil. Eu não vou poder mais me divertir, não vou mais sair, não vou mais nada, porque eu só vou estudar. Não! Você pode fazer 5 minutos de uma coisa todos os dias e aquilo ali no final do ano, olha quantas horas vão dar, olha quantos minutos vão dar no final do ano de uma atividade que você fez 5 minutos por dia. Que é, por exemplo, meditar, que é, por exemplo, livro. fazer uma dieta, se alimentar melhor, acordar mais cedo, ler um livro, estudar, fazer um curso, treinar a locução, treinar a dicção, melhorar a sua fala, trocar um instrumento, qualquer coisa que vai te aproximar do seu sonho. É realmente parar de dar desculpa e partir para a ação, Isso. E né? tá muito ligado a isso que a gente vai falar agora, que é o passo número 8, né? que é o quê? Yes! Persistência. Bora, sem desistir. Gente, essa questão da persistência, eu acho que também é um adjetivo e uma característica muito importante das pessoas que têm sucesso em qualquer coisa, porque elas não desistem. Só não vai ter sucesso se você desistir. Exatamente. Porque é difícil. Se você ficar a vida inteira tentando fazer aquilo, cara, uma hora ou outra, a coisa vai Não. acontecer. E tem mais um negócio. Vai ter gente te atropelando, vai ter montanha pra você subir, vai ter pedra no meio do caminho, vai ter gente jogando pedra na vidraça, vai ter gente jogando pedra na fruta, porque quando você tá fazendo as coisas, vai aparecer gente que não gosta de você, que quer ver o seu mal, que quer te prejudicar, que quer te criticar, que tá ali só pra ver o errado, tá? E isso desestimula mesmo. Faz a pessoa, mas eu não quero mais. Mas estão me criticando. Mas não. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu vou ter que. É um monte de coisa para te parar. Então, se você não tiver persistência,
resiliência e você realmente focar e falar, não, eu não vou desistir, eu vou persistir, eu vou, e água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Cara, se você não fizer isso, realmente você não vai ter sucesso em nada, né? Porque a persistência é uma característica da pessoa que chegou até o final, Sim, não é? exatamente. E o próximo a gente vai falar de uma coisa que a gente já falou, A gente falou no né, podcast no podcast passado, né? passado, que é As mentes mestras, que É é o ter apoio, apoio, né? é o mastermind, é você estar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que focam nos mesmos resultados que você, que criam uma sinergia com você para você aprender com elas e elas aprenderem com você. E tá todo mundo focado numa mesma positividade, numa mesma vibe, digamos assim, né? sim, E é isso, é você se cercar de pessoas que vão te ensinar e que você vai ensinar elas e vocês vão trocar conhecimento e um vai ajudar o outro de alguma maneira. isso, Tá. isso é muito, muito, muito importante. Para falar um pouquinho mais disso, eu convido você a assistir o podcast anterior, caso você não tenha assistido, 005. ouvido ou assistido aqui no YouTube, né, lá no Spotify, Uhum. no Google Podcast, na Apple Podcast. E lá a gente fala muito disso, de você estar perto de pessoas que fazem você ir para cima, né? De você Uhum. chegar mais perto de onde você quer estar. Nesse passo do apoio aqui, ele fala que você tem que se cercar de pessoas que têm habilidades que vão somar com você. Por quê, gente? Porque se você é a pessoa mais sabida da mesa, tem alguma coisa de errado com você. Você tá no lugar errado. Você tem que ser a pessoa que tem algo a aprender naquela mesa. E isso é muito, tem que ficar claro isso para vocês. Você tem que estar num grupo que faz você buscar o seu melhor diariamente. Isso não quer dizer que você não vai ter pessoas no seu convívio que você vai ensinar e que vão saber menos que você. Claro que vai ter, gente. Isso é bom. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Mas se você tiver só Mas isso, se né? você se aproximar só de pessoas que não tem nada a somar com você, você vai ficar estagnado eternamente. E isso não é bom, não é produtivo e não vai colaborar para você chegar nas suas metas e nos seus sonhos. Uhum. Então, se aproxime de pessoas que vão somar com você em todos os sentidos. E é isso. Massa. E o próximo passo seria canalize sua energia. Como seria isso? Bom, aqui ele fala uma coisa polêmica, né? É, Ele fala sobre desejos sexuais. isso aqui eu achei bem interessante. O Jeff Porque achou no isso aí, livro, né? eu não esqueci, cara, eu lembro disso até hoje. No livro ele conta uma história de um cara que ele estudou, que ele entrevistou, que ele pesquisou, né? Uhum. E esse cara, ele tinha uma secretária, e a secretária dele Era muito linda e bonita, gata. era muito gata e E tal. ele E tinha uma atração ele pela tinha uma secretária. atração por ela. Uhum. Só que ele respeitava muito, eu acho, se eu não me engano, ele era casado e tudo, e ele usou essa Essa energia. energia para fazer acontecer os projetos que ele tinha. Exatamente. Então ele fala muito disso, de às vezes você trocar esse desejo, na verdade é canalizar esse desejo em projetos, em ideias. E energia criativa. Isso, colocar essa energia É. para botar ação num projeto, numa atitude. Na verdade, o que ele diz aqui? Ele fala que a energia sexual do ser humano é a energia mais poderosa que existe. E que se você consegue pegar essa energia e canalizar toda essa força sexual, essa libido, tudo isso, para você ter ideias criativas, você vai ser imparável. Então, ele diz que se você tem isso e você tem uma pessoa ali que te apoia e que te entende, e você pegar todo esse desejo e colocar em criatividade, em construção do seu plano, você vai ter muito mais sucesso do que uma pessoa que não faz isso, Uhum. tá? E ele não fala isso para você nunca mais fazer sexo na vida. Não é isso. Exatamente o É contrário. você entender o poder que tem essa energia sexual Uhum. e você conseguir pegar um pouco dessa energia. Para canalizar, para canalizar. te dar força. Exatamente. E, gente, isso é muito interessante, porque quando os casais se conectam nisso, é incrível como a coisa flui. Uhum. Parece que você sabe que aquela energia sexual que você tem no casal, ela vai te deixar mais poderoso. E parece que o casal que entende isso fica tão poderoso que fica imparável Sim. mesmo, não tem o que segura mais, sabe? Exatamente. E realmente,
quando a gente aprende a fazer isso, é canalizar. É lógico que ninguém vai parar aqui de ter relações, ninguém vai parar de ter uma vida ativa. Não é isso. Você vai pegar um pouco dessa energia e canalizar para os seus projetos. Cara, você turbina a sua vida. Tá? É muito, muito bom. Então, eu recomendo que vocês leiam o livro, especialmente essa parte, para vocês entenderem melhor. Exatamente. Tá? E depois vem o passo 11. Que é uma reprogramação. Uhum. Essa reprogramação é você reprogramar as suas crenças. Aquelas crenças que a gente falou no início nos nossos podcasts que as pessoas têm. São crenças de que você não consegue, crenças limitantes. Você vai reprogramar tudo isso no seu cérebro. E de vez em quando a gente tem que fazer isso, né? Porque é aquilo, como você fala também, a gente já falou em outros podcasts, o que traz a gente, o que trouxe a gente até aqui, Não é o que não vai é a levar. mesma coisa que vai levar a gente pro próximo nível. Na verdade, não é, mas não é mesmo, né? Porque tudo que você fez até agora, se você continuar fazendo igual, você não vai ter resultado diferente. Uhum. Então, realmente, você não vai para o próximo nível. Então é isso que ele fala, é É. você reprogramar essas ideias, reprogramar esses pensamentos, essas crenças para que o seu cérebro renove e tenha muito mais energia para E isso pra faz avançar, parte né? da autossugestão também. Você pode escrever tudo isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui. Você acha que você não consegue correr todo dia, vamos supor. Ah, eu não consigo, é muito difícil para mim, eu sinto dor no muscular. Você vai dizer para você mesmo que você consegue. Eu consigo correr todos os dias. Eu vou conseguir correr todos os dias. Ah, eu não consigo acordar cedo, eu tenho muita dificuldade. Eu vou conseguir acordar cedo. Eu consigo acordar cedo. E você começa a quebrar esses paradigmas na sua cabeça e você começa a compreender que tudo isso que você está dizendo de negativo para você mesmo, que você acreditou que alguém disse para você um dia, que eu sou feio, que eu sou baixo, que eu sou gordo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, são todas crenças limitantes que alguém disse para você que você acreditou. E que você pode se libertar disso. Então, você dizer isso para você mesmo, todos os dias, junto com a sua carta de desejos, de que você pode, você consegue, é tudo meu, tá dominado. Eu falo isso todo dia pra mim. É tudo meu, tá dominado esse negócio aqui, eu vou pra cima. Gente, tem umas coisas que eu não sei nem fazer. Eu pego o trabalho, quando eu vejo eu tô fazendo, porque eu falo pra mim mesma, eu sei fazer, eu vou atrás, vou descobrir, eu vou lá e faço. E acabou. Somos Quando eu dois. vejo, eu tô fazendo, entendeu? Então, é isso. Você tem que falar pra você mesmo e reprogramar o seu cérebro com relação a esses pensamentos negativos sobre você mesmo, sobre a sua vida e parar de te puxar pra baixo e te colocar pra cima diariamente. Próximo passo, ele vai falar um pouquinho mais dessa máquina que a gente tem, né? Que é a mais poderosa de todas, que é o nosso cérebro. Então, gente, o cérebro trabalha 24 horas por dia, ele sonha, ele se reorganiza, ele faz o trabalho dele quando ele tá dormindo. Então, o segredo é você alimentar o seu cérebro de coisas boas e coisas produtivas que vão fazer o seu cérebro trabalhar de forma produtiva para você. É como se você alimentasse uma plantinha. Você bota lá um pouco de empreendedorismo, um pouco de sucesso, um pouco de informações produtivas, de coisas boas, e aí ela vai dormir se reprogramando em cima daquilo ali. Porque ele vai se alinhar de acordo com os objetivos, não é? Sim. Então, gente, se você quer ter sucesso em alguma área, alimenta o seu cérebro com informações daquela área que vão fazer o seu cérebro se reprogramar para você ir ficando cada dia mais expert naquela área. E é o que ele fala. Ele fala que o seu cérebro, ele decorre de você dar as informações de qualidade É um para ele. computador, né? Depois que alimentado. você alimenta ele com as Uhum. informações e com aquele conteúdo de qualidade, é só confiar no processo. Exatamente. Porque o cérebro vai arrumar uma solução e vai fazer você chegar lá. Uhum. Você não sabe ainda o caminho, você não sabe por onde ir, Mas como ele que vai te você vai ajudar. chegar. Mas alimentando todo dia, por isso que ele fala Ele vai te que ajudar. essa carta, depois que você escreve, é muito bacana esse livro. Depois que você escreve essa carta e você fala todos os dias, você está alimentando o seu cérebro. Hoje você pode estar cansado, amanhã você pode estar estressado, mas o seu cérebro, no seu subconsciente, vai estar trabalhando naquilo. E de uma hora para outra você vai ter uma ideia, você vai aparecer Não, uma oportunidade que você não conseguia ver. Exato, começa a aparecer insights e coisas que você nem imaginava que estavam ali e que você está alimentando com informações
e que de repente surgem sacadas. Você às vezes Eu sou dorme. muito assim, O cara. Jeff tem uma coisa assim. Às vezes ele vai, ele lê uma coisa antes de dormir, ele faz ali um negócio. No outro dia cedo ele resolve o problema, né? E às vezes ele fica ele entra numa pira de bater cabeça para resolver um problema, não dá certo. Eu falo, amor, vai relaxar e alimentar seu cérebro. Ele vai lá, faz uma pausa, lê alguma coisa a respeito. No outro dia cedo, gente, ele acorda com a solução. Eureka. Ele, papá, 2 negócios ele resolveu. Eu sou muito de enquanto não resolver, eu não paro, sabe? Tem hora que... Entra tem hora numa que pira. não vai. E aí eu fico estressado por causa disso. É só você dar uma desligada, pensar em outra coisa, dormir no outro dia. Parece que assim, aparece do nada. Não, mas não nessa hora, O sabe o que você cérebro... tá fazendo? Você tá dando um gás pro seu cérebro. Você dá um tempo pro seu cérebro achar a solução pro problema. Porque às vezes a gente entra num turbilhão tão forte que o cérebro tá dando tilt, Sim. já tá dando A choque. gente acaba estressando, né? Exato. E aí quando você dá uma respirada, você medita, você limpa o seu cérebro e você alimenta ele com uma coisa criativa ou com uma coisa diferente, ele tem um tempo para reorganizar as ideias. E quando ele reorganiza, ele acha a solução na hora. Porque estava ali o tempo todo, você não estava conseguindo ver porque você estava tão cego com o estresse, com a preocupação, que não via. E é exatamente assim com tudo, gente. Com tudo. Né? Quando você fica muito num turbilhão de estresse e o seu cérebro tá ali, esquenta, parece uma máquina que esquentou. Aí que você dá uma respirada, sai assim e olha de fora. E alimenta com uma outra coisa, né? Você tira daquilo e alimenta com uma coisa boa, de repente. Vai ler uma outra coisa, uma mensagem, ver um vídeo, sei lá, desfoca. Quando você desfoca, parece que o seu cérebro entra em organização geral, assim, é uma matrix. Parece que cai um monte de coisa de ficha assim, entra tudo no lugar certo e ele fala, tá aqui a solução. Sim. Né? É exatamente assim que acontece. Muito massa. Não é muito massa, é perfeito, né? A natureza cerebral é perfeita. É uma Chegamos máquina então perfeita. aí ao último passo, que é o que você mais gostou, né? Então, esse é o que eu acho que a gente chega numa fase da vida que a gente se conecta mais. Ele fala que é a partir dos 40 anos, mas não é verdade isso, tá? Porque eu, desde os meus 20 e poucos anos, a minha intuição é muito forte e conectada com as realizações. E não tem nada a ver com signo, astrologia, não é nada disso, gente. Tem a ver com você alimentar o seu cérebro com informações e você conectar coisas e conectar pontos e você falar assim, poxa, isso aqui vai dar errado, ou isso aqui vai dar certo, ou isso aqui pode dar certo ou pode dar errado. Então, essa intuição que você pode chamar do que você quiser, tá? Você pode falar que é o universo, que é Deus, que é energia, que, enfim, tá conectado com a sua atividade cerebral e com a energia que você tá emanando quando você tá nesse processo de querer, de planejar, de buscar e de fazer acontecer. Você vai ficando tão bom nesse planejamento e nesse processo que chega uma hora que a sua intuição tá tão aguçada, o seu sexto sentido tá tão forte que você pensa, você olha para uma pessoa, você ouve uma conversa, você já sente que, ó, aqui parece que não vai fluir. Ou então você vê um acontecimento, conecta com o outro e você já fala, vai acontecer tal coisa. E de repente, dali uns dias, aquela coisa realmente acontece. E ele né? fala que essa conexão aparece muito através de oração, meditação, a Meditação, prática constante da gratidão. da gratidão, Esse é um exercício que eu tô fazendo, eu tô assistindo um podcast de um amigo meu, do Alan. Alan. Uhum. É o podcast Vida Lendária. Vida Lendária, se você procurar aí no Spotify ou Uhum. nas plataformas de podcast, é super o conteúdo dele e ele fala muito disso. Ele já tá nesse nível de trazer um pouco do que aconteceu de bom na vida dele e compartilhar isso. E ele fala muito disso, de você estar grato, de meditação, de você acreditar em algo maior, não só de fé, né? Acreditar em algo que seja Mas o é universo, essa fé, que seja mas é essa fé absoluta, né? Que ele fala. algo maior, né? Eu penso que essa prática da gratidão que o Alan fala, e ele faz, ele inclusive tá com o desafio da meditação, ele tá meditando diariamente, Isso, todos os que é uma dias. coisa que a gente tá tentando colocar em prática também aqui. Eu não tô conseguindo todos os dias, mas eu já tô Então, fazendo. mas a gente bastante. tá nesse caminho. E não é só meditar, é orar,
é você ter um momento para você canalizar esse sentido, canalizar essa energia cerebral, essa energia do seu corpo, e você canalizar e se conectar mais com a natureza, e se conectar mais com você mesmo e com as outras pessoas. Isso faz toda a diferença no processo e faz o seu sexto sentido ficar muito aguçado. Você começa realmente a fazer conexões mais rápidas e se conectar mais rápido com pessoas, com o seu trabalho, e a coisa começa a fluir cada vez mais. É muito importante. E esse livro, ele não só fala dos passos, ele explica Muitas coisas. com capítulos Muitas coisas. gigantes de como você executar cada passo. Uhum. Para você ter uma ideia, ele explica, olha, em quanto foi a primeira edição mesmo? 1936. Gente, tem 78 anos, eu acho. 79 anos. 937. E você lê, parece que é da semana passada. Não, parece que tá falando com a gente a todo momento. Cara, é uma coisa atemporal. É muito, muito louca a parada. E É. assim, ele explica como você pedir um aumento pro seu chefe. Tudo. Como você preparar o seu currículo, sabe? Aqui entra Como se na apresentar. parte que você Uhum. precisa, por exemplo, ter mais dinheiro, aumentar o seu salário. Vamos supor que você precisa disso para conquistar algo, né? Para fazer um curso. Ele explica como você pode fazer. E é muito bacana, muito bacana. Eu destaquei vários pontos ali. Não, e ele tem questionários de autoavaliação. Porque assim, Atividades. gente, o autoconhecimento e você se autoconhecer, você saber dos seus pontos fortes, seus pontos fracos, faz toda a diferença no processo. E né? para ficar mais bacana essa parada, vamos fazer um desafio aqui? Bora. Você topa? Ixi. Ai. Ó, vou fazer um desafio. A gente vai postar a carta que tá no livro, o modelo que você precisa seguir. Uhum. A gente vai escrever uma carta com relação a esse projeto Uhum. que a gente tá fazendo toda semana. Não tem ainda um dia certo, porque a gente tá organizando essa consistência. Mas isso tem que estar na carta. Mas porque tem é que por ter um isso que a dia gente quer certo. fazer essa carta específica para esse podcast. Então a gente faz um desafio aqui agora. A gente vai fazer uma carta. Vamos pro postar podcast. aqui publicamente abaixo desse vídeo. Uhum. Se você tiver no YouTube, se você não tiver, vai lá no YouTube que vai estar lá. Uhum. E nos comentários aqui do YouTube, eu quero que você que assistir, conectar com a gente, faça essa carta Se também. fizer sentido pra você, claro, né? Exatamente. Se você se Óbvio. conectar com a gente nesse sentido, Não, aí a pessoa pode escrever lá, fiz minha carta. Tipo, fiz sua carta, se você quiser também postar postar ela e ali nos compartilhar. comentários, Sim. vai ser bem bacana. E Vai a ser gente bem vai legal. postar essa carta, talvez não hoje, mas durante a semana a gente Não, durante a coloca semana a gente abaixo do escreve. vídeo. É isso mesmo, gente. Ó, me comprometo com vocês de fazer a carta e fazer todos os dias pra mim mesma sobre E esse essa podcast. carta vai ser exclusiva do projeto. Pra porque esse projeto. Eu, pessoalmente, tenho a minha carta, mas essa seria exclusiva do projeto, porque a gente tem alguns desafios e alguns desejos Algumas pro projeto. metas, Exatamente. algumas metas para esse projeto. E metas que, inclusive, a gente ainda não está conseguindo cumprir, porque talvez a gente não tenha escrito. Olha Exatamente. só. Então, a gente vai escrever e vai compartilhar com vocês. Esses foram os 13 passos do livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. E eu espero ter somado com vocês, porque pra gente foi uma virada de chave esse livro e colaborou demais. Vale a pena você Você ler, ler, escutar o estudar audiolivro, esse achar livro. em PDF, do jeito que for. A gente vai deixar um link, né, com o nome do livro certinho pra para pessoa você buscar. pesquisar. Por isso que a gente trouxe isso, porque tá muito ligado em você buscar, em você ter o desejo, em você correr atrás, né, de fazer algo que te dê mais liberdade, conquistar um conforto financeiro. Então, faz muito sentido com ganho e com a voz, né? Uhum. Com ganhar, com realizar, com fazer acontecer. Sim, faz todo E por sentido isso- com a profissão, né? Por isso a gente colocou o nome aqui, Criando o Seu Futuro Hoje, né? É Exato. você escrever o seu E desejo. começar a criar começar o a seu criar. futuro hoje. Exatamente. é Então ficamos isso. por aqui. Eu sou o Jefferson Portilho. E eu sou a Nádia Schwingel e eu te vejo no próximo podcast Ganhe com a Voz. Se você não está seguindo esse podcast, não curtiu a nossa página, Poxa, não se inscreveu no como YouTube, assim? não seguiu o podcast, por favor, faça isso, ajude a gente É. para divulgar esse podcast e chegar mais longe, né? Compartilha com quem você acha que vai fazer diferença, que vai somar, porque tem muita gente precisando por aí. E ó, detalhe, tem no IGTV, tem no YouTube, tem em todos os canais de podcast, né? Tem no iTunes, no Spotify, enfim, onde você quiser ouvir. Você pode ouvir andando de bike, fazendo sua ginástica, caminhando, onde você estiver. Fazendo comida, cuidando dos seus filhos,
né? É isso. A gente se vê no próximo 007 que vem aí. E é isso aí. 007 é um bom número, eu adoro. Até lá. Tchau, tchau. Beijo. Espera que eu tô me concentrando. Ah! Estamos chegando de volta outra vez, é nóis. Ai, paciência. Criando seu futuro hoje. Criando... Chegamos outra vez. Não. Mas você tá chegando de onde, gente? Você nunca para de chegar. Chega logo. E eu tô aqui pra te ajudar a ganhar com a Peraí, voz. vai. Nesse podcast, Peraí. a gente vai falar muito sobre as Vai lá. oportunidades desse mercado de voz e como Peraí. você pode aproveitá-las mesmo que você nunca tenha feito nada de Eu sou Jefferson Portilho. E Vamos de você é a novo. Nádia Vamos de Schwingel. novo. Eu sou a Nádia Schwingel. Porra. Eu sou a Nádia Schwingel.